Fala galerinha do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gersonias Marinho. Tenho certeza que vocês estão preparados com o material escolar em mãos. Então vamos conferir a aula de hoje? Vamos para o slide. Galerinha, creio que vocês vão observar agora no slide o tema da nossa aula, pontuação e intenção, certo? Ou seja, nós vamos falar de sinais de pontuação, mais especificamente dois. E observar que eles não são colocados ali aleatoriamente. Ah, eu quero colocar aqui para enfeitar. Não, que é isso, rapaz. Tem uma intenção ali dentro disso tudo. Vamos aqui devagarzinho, entendendo aqui qual é o sentido da nossa aula hoje, o objetivo da nossa aula de hoje. Galera, uma reflexão sempre gosto, né? Uma reflexão conta a história, aqui já entrando na reflexão, que um homem muito rico, né? Ele veio a falecer, mas já perto ali do falecimento dele, ele pegou ali um papel bem rápido e escreveu ali rápido o testamento dele. O testamento, para quem não sabe o que é justamente um documento público que você declara para quem vai ficar os seus bens, para quem é rico, no caso, né? Enfim, para quem tem bens, melhor dizendo. E esse homem, ele tinha uma mania de escrever primeiro tudo e depois colocar os sinais de pontuação onde ele achava necessário colocar. Porém, quando ele escreveu o testamento, quando ele foi começar a colocar os sinais de pontuação, ele faleceu. Não deu tempo para ele colocar os sinais de pontuação. E o original do testamento dele ficou do jeito que vocês estão vendo aí na tela. Eu vou tentar ler aqui, é impossível eu conseguir ler no original, porque pode ser que um momento ou outro eu faça uma pausa e pareça ser uma pontuação, certo? Mas o original você não pode aqui definir nada, você não vai poder dizer nada a respeito dele. Mas eu vou tentar ler aqui. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada doar aos mendigos. Desse jeito, rápido, porque eu quis evitar alguma pausa que parecesse um sinal de pontuação, certo? Mas observem que ele fala que está deixando os bens, né? E aí você não sabe a quem vai ficar. A meu irmão, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada doar aos mendigos. Se você colocar para um ou para outro, significa dizer que você vai estar colocando sinal de pontuação. E foi o que aconteceu. Disse que depois que anunciaram a morte daquele homem, foi chegando algumas pessoas, né? Algumas pessoas, logo primeiro os curiosos, né? Que ficaram ao redor ali daquilo tudo. E depois foram chegando algumas pessoas que estavam aí nesse testamento dele, certo? Chegou primeiro a irmã dele chegou. E ela colocou os sinais de pontuação. Se você observar aqui no original, não tem nenhum sinal de pontuação, certo? Não existe nenhum. Mas quando chegou a irmã, ela já começou colocando, certo? Olha aqui no início. Deixo meus bens à minha irmã. E ela colocou um ponto final aqui. Por quê? Para mostrar que encerrou aquela frase ali. Ou seja, a afirmação que está ali, ela encerrou aqui, ponto final. Deixo meus bens à minha irmã, ponto final. Ninguém mais ganha nada, só minha irmã. Não a meu sobrinho. Ela colocou um ponto de exclamação, certo? Por quê? É como se fosse uma proibição. Por que não só o ponto final, professor? Ela usa a exclamação para mostrar essa sensação de proibição. Não a meu sobrinho, eu proíbo, eu declaro que não pode ser a meu sobrinho, certo? E aí ela continua. Jamais será paga a conta do padeiro. Outra proibição também. Se ele estava devendo muito ao padeiro, jamais será paga a conta do padeiro. Deixa ele no prejuízo aí, né? Os dois deviam ser inimigos. Segunda visão da irmã, prestem atenção, que aqui, olha, não é o original, é a segunda visão da irmã. E nada doa aos mendigos. Então aqui, nada doa aos mendigos, fica um ponto final que ela colocou, justamente para mostrar também outra afirmação, que nada vai para os mendigos, certo? E aí encerrou, ok? Encerrou.
segundo o ponto de vista da irmã, quem está ficando com a herança? Ela. Mas aí nós vamos ter agora outro ponto de vista. Outra pessoa chegou e foi o sobrinho. O sobrinho chegou e disse, não, peraí, quem disse que a pontuação é essa sua aí? Ele poderia pontuar de outro jeito. E aí ele chegou e colocou lá a pontuação dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Observem que já houveram aqui 2 sinais de pontuação modificando tudo. Ele colocou a interrogação e depois uma exclamação depois do não. A interrogação encerra a primeira frase. Deixo meus bens à minha irmã, como se ele estivesse se questionando, se perguntando, deixo meus bens à minha irmã? E a resposta dele imediatamente, de proibição também, por isso ele usa a exclamação, não. Ou seja, nós temos aí um questionamento com a interrogação e uma proibição, um sentimento de negação, certo? Não, ok? Com a exclamação, com um ponto de exclamação. Aí ele vai e afirma, a meu sobrinho. Ou seja, para quem vai a herança? Para o sobrinho. E ele continua, jamais será paga a conta do padeiro. Novamente a exclamação para mostrar o quê? Uma negação, uma proibição. Para o padeiro não vai nada, certo? E nada dou aos mendigos, ok? Então, novamente uma afirmação, também para encerrar aqui o testamento, o texto do testamento, e encerrar essa outra frase aqui também. Mendigos não receberão nada. E essa foi a versão do sobrinho. Mas aí, lá perto, né, estava o padeiro também, o padeiro que tinha uma conta ia receber, né, pelo jeito. E aí o padeiro disse, rapaz, quem disse que é a versão de vocês dois? Ele estava me devendo. Então, com certeza, ele vai querer me pagar. Com certeza, ele era um homem certo. Ele era um homem que todo final de mês ele me pagava. E ainda não chegou o final do mês. Então, ele vai pagar com a herança dele toda a minha conta, com certeza. E foi assim que ele escreveu. Olha só a versão agora do padeiro. Deixo meus bens à minha irmã? Interroga, pergunta. E logo responde com a proibição. Não. A meu sobrinho, apareceu uma nova interrogação. E logo responde aqui contra a proibição. Jamais será paga a conta do padeiro. Olha a afirmação. O que tem de afirmação aqui? 2 coisas, né? Será paga a conta do padeiro e nada dou aos mendigos, certo? Então, gente, mudou já agora o panorama. Quem vai receber é o padeiro, né? O jamais aqui é uma resposta para esse segundo questionamento. Ah, meu sobrinho? Jamais. Ok? Novamente, sentimento de proibição, de negação. E nessa versão aqui é a versão do padeiro. Observem que está sempre aqui em cima de quem vai ser a versão. Mas os mendigos ali próximo diziam que ele era um homem bom, que sempre, né, dava ali um trocadinho para eles e que prometia realmente um dia ajudar eles de fato. Falaram, olha rapaz, vocês estão enganados. Ele era um homem que ajudava todo mundo. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem que era solidário e gostava de fazer o bem a todos. E ele falou para a gente mesmo, ele disse, olha, quando eu morrer, algo grandioso vai ficar para vocês. E aí eles modificaram o texto também, né? Colocaram ali os sinais de pontuação. Lógico, né? Algum mendigo que passou pela escola, certo? Então, ele passou pela escola para entender isso aqui. Opa! E aí ele disse o seguinte, né? Agora, segundo a visão dos mendigos. Deixe meus bens à minha irmã? Interroga. E aí, nega logo. Não. A meu sobrinho? Interroga. E nega também em seguida. Jamais. Será paga a conta do padeiro? Será paga a conta do padeiro? Interroga. Nada. E aí, a única afirmação que tem é a última frase. Dou aos pobres, certo? Ou seja, para quem vai a herança? Para os pobres. Beleza? Deu para entender que cada um, né, deixou aí a sua versão. E observem que o mesmo texto, sem pontuação, foi modificado, com base na pontuação que cada um colocou. Então veja só que
os simples sinais de pontuação que você pensa, que às vezes não tem importância nenhuma, eles tiveram importância aqui nessa reflexão. Gente, é claro que essa história não existiu, né? Ah, professor, existia essa história, quem era ele, né? Não vou nem falar os nomes aqui, é uma polêmica, enfim, né? Tem uma polêmica aí na mídia com herança, enfim, deixa quieto. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, enfim. Então, gente, olha só. A gente observa que, com a lição, essa reflexão, nós temos uma importante lição de moral aqui para aprender, né? A respeito da pontuação, não a respeito da análise da reflexão em si. Que justamente os sinais de pontuação fazem toda a diferença no sentido até de um texto todo, certo? Então veja que cada trecho aqui do testamento dele foi alterado com sinais de pontuação e modificava para quem ficava justamente a herança, ok? Então observem que os sinais de pontuação fazem toda a diferença e são importantes, são muito importantes, certo? Nos textos. Então você não vai olhar agora mais para o sinal de pontuação no texto, vai pensar assim, ah, esse sinal de pontuação não tem nada a ver, esse sinal de pontuação aí foi só colocado aleatoriamente. E nem você vai escrever agora e depois ficar colocando os sinais de pontuação onde você acha que deve colocar, certo? Só por estilo, eu acho que devia ter um sinal de pontuação aqui, eu vou colocar. Não, tem que observar e tem que saber de fato. Aqui é uma interrogação, aqui é uma exclamação, aqui eu preciso simplesmente só encerrar o período e afirmar, constatar algo, ou então aqui tem um peso emocional maior, volto para a exclamação, certo? E de cara também, nós só vamos, agora nos próximos slides, observar o ponto de exclamação e de interrogação. Ponto final e outros sinais de pontuação não vão fazer parte da aula de hoje. Então vamos lá, exclamação. Vocês gostam de conceito, né? Primeiro está aqui um desenho, o desenho não, né? Está aqui apontando, né, como é que é a grafia, né? Como é que é grafado o sinal de pontuação. Não é entre parênteses, viu, rapaz? Não vai botar entre parênteses não, pelo amor de Deus. Isso aqui é só para mostrar. Ponto de exclamação. Reforça a ideia, reforça a ideia. Presta atenção que eu coloquei reforça a ideia, ok? Reforça a ideia de um sentimento, ou então reforça a ideia de emoções, ou indica um vocativo. Para quem não sabe o que é vocativo, é um chamamento, quando você chama alguém, certo? Ou então quando você se direciona a alguém, né? Na frase, ok? Posso colocar direcionamento, né? Para ficar assim mais paralelo, né? Chamamento e direcionamento. Então quando você se direciona a alguém na frase, não precisa estar chamando, mas você demonstra que está falando com a pessoa, né? Ou com um grupo de pessoas. Então, gente, o ponto de exclamação ele vai reforçar a ideia. Por que eu coloquei reforçar a ideia? Porque, gente, não é só o ponto de exclamação que faz aquilo. A frase em si, ela coopera também, ela vai mostrar para você indícios de que é necessário o ponto de exclamação. O contexto em si vai mostrar isso também. Vai dar indícios para você que é necessário ali um ponto de exclamação. E aí, com o ponto de exclamação, você só vai reforçar esta ideia, ok? Se você mudar, e aí você pode estar mudando todo o sentido da frase e o contexto também. Era o caso lá do testamento, ainda agora a gente observou. Vamos lá, exemplos. Meus parabéns. Por que depois de meus parabéns você coloca um ponto de exclamação? Não sei se vocês já viram, né? Tem gente que comenta lá no Facebook, né, ou no Instagram, nas redes sociais, alguém está aniversariando. Parabéns, meus parabéns, né? Tem gente que larga, né? Um bocado de ponto de exclamação, coloca assim, uns 10 assim, certo? Um bocado. Por quê, gente? Porque o ponto de exclamação, gente, meus parabéns não pode ser uma frase simples, sem transmitir a ideia de emoção, né? De um sentimento, de alegria, de prazer, né? Você não pode dizer assim, meus parabéns. Alguém está aniversariando, meus parabéns. Cara, cadê a alegria? O outro está aniversariando, é mais um ano de vida que ele completou e você está frio assim, né? Morno. Que é isso, rapaz? Então, é lógico que você escreve desse jeito, com ponto de exclamação, para mostrar o quê? Que ali é um sentimento de emoção, de alegria. Você está mostrando, olha, eu estou alegre, né, pelo seu aniversário. Meus parabéns.
Assim também o boa tarde, né? Você não vai desejar uma boa tarde para alguém e vai simplesmente, né, chegar, boa tarde. Fiquei com uma boa tarde aí para ti. Não, que é isso, rapaz? Está zangado, está num dia ruim, de mau humor, mas não é assim, né? O boa tarde ele deve ser dito com um pouco de alegria também, né? Um pouco de entusiasmo. Boa tarde, ok? Até porque você está desejando algo bom. Então você quer transmitir essa ideia de emoção, quer transmitir um sentimento de entusiasmo. O obrigado também. No obrigado vocês vão observar, deixa eu só circular aqui do boa tarde. Pronto. No obrigado vocês vão observar que muitas vezes é colocado aí o ponto de exclamação, ok? Primeiro de tudo porque já é uma interjeição que mostra gratidão. O obrigado é uma interjeição que você mostra justamente gratidão para alguém. Segundo, que você também, nesse momento, nesse contexto de você dizer obrigado, você justamente vai mostrar isso, que você está agradecido por alguém ter feito algo em prol de você. Alguém fez algo favorável para você. Você não vai ser mal agradecido, né? Não vai dizer assim, como se fosse quase que ingrato, né? Obrigado. Não, que é isso, rapaz, calma, tem que dizer obrigado. Alguém acabou de te ajudar, rapaz. É claro que você vai agradecer e vai agradecer bem. E o vocativo, né? O direcionamento, o chamamento. Olha o exemplo aqui, né? O que eu utilizo quando eu falo com vocês no início da aula. Fala, galerinha. Então veja só que o galerinha aí, né? É a palavra que eu me direciono a vocês que estão aí em casa assistindo essa aula neste momento, ok? E aí, aqui tem um vocativo. Reparem também no outro aspecto do vocativo, é que na frase ele sempre vem isolado por vírgula. Então ele pode vir no final da frase, mas isolado por vírgula, ele pode vir também no início da frase, mas isolado também por vírgula. Beleza? Tá tranquilo? Fechou o ponto de exclamação. Então vamos agora para o ponto de interrogação. Tenho certeza que não é difícil, até porque vocês já tiveram aula sobre esses sinais de pontuação aqui durante este ano. Ponto de interrogação agora, né? Vamos falar da interrogação. E tá aqui o sinalzinho, não é entre parênteses, viu? Eu coloquei entre parênteses só para você não achar que era espanhol. Porque no espanhol, gente, eles começam a frase com ponto de interrogação e encerram com ponto de interrogação também, né? Só que virado de cabeça para baixo, se eu não me engano, no início e no final ele fica normal. Eu até acho, aqui para vocês, uma reflexão. Vamos de novo entrar na reflexão. Eu acho que as frases em língua portuguesa, eu sei que alguns colegas que podem estar assistindo a aula podem concordar, então dizer, esse professor está maluco, está querendo mudar a língua portuguesa. Não, estou querendo mudar, é uma opinião minha. Mas eu acho que o ponto de interrogação deveria aparecer também no início das frases. Por quê? Porque muitas vezes a gente lê e no ato da leitura a gente só percebe que é uma interrogação no final. E a gente leu com outra entonação, como se fosse uma afirmação. Não sei se já aconteceu isso com você. Se já tivesse um indicativo de interrogação no início da frase, já ficaria melhor. Eu já ia entender, opa, essa frase aqui é interrogativa. Qual a entonação que eu vou colocar? De pergunta, de questionamento. Eu não vou utilizar uma entonação de afirmação. Tenho certeza que já aconteceu contigo, hein, rapaz? Tu pode até dizendo assim, o professor é maluco, mas já aconteceu contigo isso aí. Então, se tivesse até no início também, como é no espanhol, né, não precisava ser de cabeça para baixo. Ia facilitar a nossa leitura. O que a gente tem que fazer? A gente tem que prever, né? Tem que olhar ali se já vai ser interrogação ou não. Mas deixa quieto isso aí. Vamos aqui focar. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele também reforça a ideia. Mesma coisa, gente. A frase, o contexto, tudo vai indicar que ali há um questionamento, há uma pergunta, há uma dúvida, certo? Então, vai reforçar a ideia de uma pergunta, de um questionamento, de uma dúvida, ok? Gente, outra coisa que é interessante saber, que nem todas as vezes, quando a gente utiliza a interrogação, significa dizer que eu não saiba a resposta, ok? Não significa dizer que eu não sei a resposta, que eu quero alguma informação. Às vezes a pergunta ela é simplesmente para levantar ali uma reflexão. Então não é que eu esteja querendo alguma informação. É simplesmente porque eu só estou apenas querendo ali levantar uma dúvida na cabeça das pessoas. Mas não significa dizer que eu não saiba a resposta. Enfim,
Professor, então quer dizer que tudo na frase pode indicar para isso? Pode. Principalmente quando a interrogação ela está na ordem direta. Ou seja, quando aparece nela até os pronomes interrogativos. Olha só, eu coloquei aqui 4 exemplos de frases com pronomes interrogativos. O que, o como, o qual e o onde. Esses pronomes sozinhos, eles já demonstram que pode acontecer uma interrogação, certo? Fato é que você pode até colocar eles. Que, interroga. Como, interroga. Qual, interroga. Onde, interroga. Certo? Mas eu coloquei aqui, relacionado a uma frase. Que horas são? Interroga. Como você está? Interroga. Qual a sua idade? Interroga. Onde você mora? Interroga. Fato é que muitas vezes, vocês já observaram que durante uma conversa no WhatsApp, um bate-papo no Instagram, ou outras redes sociais, eu não sei quais vocês usam mais, Enfim, você observa que às vezes a pessoa nem coloca o ponto de interrogação. Ela já chega para ti e coloca lá talvez, tudo bem? E ela não coloca o ponto de interrogação. Mas você entende ali que ela está perguntando se você está bem, porque é a circunstância, da conversa. Não tem nenhuma outra fala anterior a esse tudo bem, que demonstre que é uma resposta dela. Não tem nada, nenhum indício, que esse tudo bem seja a pessoa falando dela mesmo, mas sim talvez ali questionando, perguntando para você se você está bem, Ok? Ou então até quando aparece, alguns pronomes interrogativos também. Aí fica ainda mais claro, E você não vê o ponto de interrogação. A pessoa esquece, mas você entende que foi uma pergunta. Então é por isso que eu sempre coloco aqui, reforça a ideia. Algumas frases, ele é essencial para você entender que ele é uma pergunta, mas outras, ele está só reforçando a ideia. Beleza? Então vamos aqui agora analisar alguns textos. Temos aí um poema, Poema aqui de Paulo Leminski. Gente, os poemas, que é justamente o gênero textual que está sendo estudado ao longo desta semana por vocês, eles têm uma característica bem interessante. Primeiro, vocês já sabem que eles são escritos em versos, ou seja, muitas vezes uma frase, ela inicia numa linha, mas ela termina em outra. É o caso dessa primeira frase aqui. A frase, ela está aqui, mas tem 2 versos. Tem o verso 1 e o verso 2. Tranquilo? Então, primeira coisa é que as frases geralmente, nos poemas, elas podem estar quebradas. Elas podem começar num verso e terminar no outro verso. Isso aí acontece geralmente nos textos em prosa, que é o texto que não utiliza verso, não é um poema, os textos mais comuns, que não são expressão artística, quando acaba a margem. Uma frase só vai terminar em outra linha quando acaba a margem, A margem, se vocês lembrarem, o cadernozinho de vocês, tem lá o limite dele. Opa! Tem lá o limite dele, Não tem como você continuar escrevendo. Então, aqui é a margem. Então, você começa aqui. Se encerrou a frase, beleza. Se não encerrou, continua na próxima linha. Tranquilo? Ótimo. Mas é só nesse aspecto. Já no verso, não. Pode ter espaço, mas se o cara quiser encerrar no outro verso, não tem essa. E os poemas em si, os versos em si, eles são cheios de emoções, são cheios de sentimentos, Então, muitas vezes, você vai observar a ocorrência, já é uma dica para ti, do ponto de exclamação. Mas isso não quer dizer que possa haver outros sinais de pontuação. Pode sim, depende da intenção. E é o que acontece aqui, já bem no início desse poema aqui de Paulo Leminski. Amor então também acaba? Ele começa perguntando aí, Que o amor então também acaba? Será? E aí ele já responde. Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Ótimo. Então nós observamos aí, certo? Que o amor ele pode se transformar na matéria-prima, ou então a vida vai encarregar de transformar o amor em raiva ou em rima, ok? Enfim, mas a análise aí é o seguinte, é que apareceu um ponto de interrogação num poema.
pode aparecer isso, professor? Pode. Por quê? Porque a intenção do eu lírico ali, né, ou do autor também, é justamente fazer uma interrogação, fazer um questionamento, certo? Muitas vezes, né, outros poemas colocam o amor como se fosse algo infinito, algo que não acabe. Tem até um poema aí, né, que fala que seja infinito enquanto dure, ok? Mas isso não quer dizer que o amor pode ou não pode acabar, é o que ele está dizendo aí. E ele levanta logo esse questionamento. Amor, então, também acaba? Aí ele fala, não que eu saiba, o que eu sei é que se transforma, né, numa matéria-prima. Matéria-prima, para quem não sabe, né, é algo que é utilizado para virar outro tipo de objeto mais sofisticado. Por exemplo, a madeira. A madeira é uma matéria-prima para fazer móveis, certo? O ferro é uma matéria-prima para fazer também algumas estruturas, né, de construção civil, para fazer carros, né? Se bem que hoje os carros, a maioria nem são de ferro. Enfim, então, matéria-prima é isso, é quando você tem um elemento ainda bruto que você pode transformar em algo mais sofisticado. Então, é isso que o amor vai virar, né? Uma matéria-prima. E é uma matéria-prima que vai virar raiva ou então rima, beleza? E aí rima ele traz justamente para o contexto de poema. E aqui, outro poema é o de Carlos Drummond de Andrade, né? Certo? É Canção para Albo de uma Moça. Esse poema aqui, né, ele fala de um bom dia. Olha só, bom dia, apenas o eco na mata, mas quem diria? Decifra minha mensagem, deseja bom o meu dia. A moça, sorrindo ao longe, não sente nessa alegria o que há de rude, também no clarão deste bom dia. De triste, túrbido, inquieto, noite que se denuncia, e vai errante, sem fogos, na mais louca nostalgia. Ah, se um dia respondesses ao meu bom dia, como a noite se mudara, no mais cristalino dia. Observem agora a ocorrência, né, nos dois últimos versos, do ponto de exclamação, ok? Veja que ele utiliza agora o ponto de exclamação para transmitir aí, né, dois sentimentos. Porque quando ele se refere ao bom dia aí, né, ah, se um dia respondesses ao meu bom dia, porque o bom dia que ele dá para ela é entusiasmado, é alegre, é feliz. Por isso que ele coloca o ponto de exclamação, que ele não diz bom dia de todo jeito. E veja que nos outros trechos do poema, ele utiliza o bom dia sem um ponto de exclamação, porque ele está apenas falando do bom dia. E aí ele fala, como a noite se mudara no mais cristalino dia. Novamente o ponto de exclamação, né? Um sentimento aí, né, de transformação que vai haver, né? A noite, porque nós observamos que nos versos mais acima, né, ele coloca que o bom dia dele é alegre, mas também é triste, é túrbido, é inquieto, é errante, certo? Saudoso, enfim, ele não é uma pessoa muito feliz. Ele dá um bom dia ali para ela entusiasmado, espera ela responder, mas ele vive assim um momento que não é tão bom. E se ela um dia responder o bom dia dele, aí vai acontecer isso, né? Como a noite se mudar no mais cristalino dia. Ele espera a resposta dela, ele vive triste esperando a resposta dela. É como se a vida dele fosse noite, né? Escuridão, trevas. Mas aí quando ela responder, quando ela falar bom dia para ele, aí tudo vai mudar para um cristalino dia, né? Ou seja, um dia bem claro, né? Um dia bem iluminado, um dia bom, certo? A gente sabe que aqui no Piauí um dia iluminado a gente tem quase todo dia, né? Quando está nublado é que o piauiense se alegra, né? Posta foto. Mas o contexto aí do autor, né? Ele vive em outra cidade que geralmente é mais nublado. E quando o dia é aberto, quando o dia é bem iluminado pela luz do sol, né? Não é nublado, se torna um dia bom, um dia que você aproveita, né? Para fazer muitas coisas. É um dia justamente que você deve aproveitar para se divertir, ir para a praia, enfim, né? Então é isso que ele transmite com o cristalino dia, né? Que é uma sensação justamente de prazer, de alegria. E é isso que ele espera da resposta dela. Belezinha? Então veja só que aqui foi colocado um ponto de exclamação com intenção também. Colocou para mostrar que o bom dia dele é entusiasmado e que ele ficaria alegre se ela também respondesse. Galerinha, bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!
Fala, galerinha do sexto ano, voltei, professor Gessonias Marinho. Gente, agora essa aula vocês sabem que é a continuidade da aula anterior e são questões, vamos resolver questões, vocês vão sair maromba, primeira coisa. Vocês já estão com o livro didático em mãos? Nós vamos começar por ele, hein, rapaz? Corre, pega o livro aí se tu ainda não tá... Rapaz, tu tá de bobeira, marcando bobeira. Tanto tempo já, rapaz, tu tá desse jeito. Corre, rapaz, pega esse livro logo. Então, nós vamos começar com questões do livro, depois algumas questões também elaboradas por mim, né? Pelo professor, assim como os professores também de vocês fazem. Vamos para o slide? Pronto, galera, vocês já estão vendo aí na tela o slide, né? Pontuação e intenção é o nosso assunto de hoje. Nós já temos observado, aliás, né, desde a aula anterior, que a pontuação ela não é aleatória, ela não é colocada lá de todo jeito, não, rapaz. Ela não é igual o Ronaldinho Gaúcho, que de vez em quando aparece ali do nada em um lugar, né? Esse ano ele até apareceu preso, né? Olha só, olha as coisas. E aí 2020 mudou, né? Depois da prisão dele, 2020 mudou. Alteraram aí as ordens, né, das coisas, naturais das coisas. Enfim, gente, pontuação tem intenção. Página 242. Falei para tu pegar o livro, você já pegou o livro, tenho certeza. E agora é só abrir na página 242, na questão 1. Página 242, questão 1. Pronto? Ótimo. Parabéns, hein? Vocês estão rápido, tenho certeza. E aqui nós temos a leitura de uma tirinha, né? A tirinha do Ozzy. Nós vamos fazer essa leitura aqui para depois responder esta questão, né? Nós temos aí pelo menos algumas alternativas para responder. Todo mundo a postos? A visualização de vocês aí. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar ainda a visualização de vocês. Beleza? Olha só como é que ficou aqui. Então, na escrita, é possível identificar a intenção de uma frase de acordo com a pontuação empregada. Leia estes quadrinhos com o personagem Ozzy e sua mãe. Reparem, eu vou tirar aqui o zoom, reparem que, o que ele disse aí já na questão? Que na escrita é possível identificar a intenção de uma frase de acordo com a pontuação empregada. Ou seja, a pontuação ela é essencial para eu saber qual é a intenção. Certo? Ah, professor, mas você disse que o contexto ajuda. Sim, ajuda. Mas se eu mudar a pontuação, eu posso mudar totalmente aquele contexto. É só lembrar lá do testamento do cara que não colocou pontuação. Todo mundo que chegou lá e mudava a pontuação, mudava o sentido do testamento dele. O testamento dele, a herança dele, terminava ficando para outras pessoas, né? Uma hora para a irmã, outra hora para o sobrinho, outra hora para o padeiro e outra hora para os mendigos. Certo? Então, a pontuação, ela é sim, essencial e necessária. Agora vamos ler aqui, né, quadrinho a quadrinho. Vamos observar aqui. O Ozzy, né, esse personagemzinho aqui, meio roqueiro, ele até, claro, né, baseado justamente, né, no roqueiro Ozzy Osbourne. Enfim, e aqui é a mãe dele. E ela pergunta, Ozzy, cadê a sua sopa? Cadê o prato vazio? A colher? Ele fala, tomei horas, eu comi e engoli. Certo? Então, ele se refere ao que ele fez, né? Ela pergunta, cadê a sua sopa? Ele, tomei horas. Cadê o prato vazio? Eu comi. A colher? Engoli. Não minta, você não tomou a sopa, disse a mãe dele. Muito bem, diga onde você escondeu o maldito prato. Eu atirei ali. Aí ela pergunta, atirou onde, Ozzy? Ah, você não vai acreditar. E aqui o pratinho de sopa, certo? Ao que parece, né, está no planeta Marte. Não está tão distante da Terra, né? E tem aqui alguns marcianos, né? Alguns extraterrestres. Olhando para a sopa e estranhando. Veja até a linguinha de fora deles, né? Não é porque eles têm a língua de fora, não. É porque talvez eles demonstram não gostar da sopa. Pronto. E aí o quadrinho, né? Essa tirinha ela pertence a Angeli, ok? O autor dela, é importante também falar.
E agora nós vamos para as questões, saber o que cada questão quer. No caso, alternativas, né? A, B e C. A letra A pergunta o seguinte: a tira se divide em dois momentos. O primeiro com 3 quadrinhos iniciais, o segundo com um quadrinho panorâmico que ocupa o mesmo espaço dos 3. Quando Ozzy afirma, atirei ali, onde é ali? Onde é esse ali? Certo? Onde é que, para onde foi a sopa, né? E ali eu dei uma possível resposta, pode ser Marte, mas não quer dizer que seja Marte. Não há nenhum indício ali muito forte, né, que seja Marte. Eu só coloquei na minha imaginação, foi uma interpretação minha. Por quê? Porque tem ali os ETs e não está tão distante da Terra, dava até para visualizar a Terra, né? E a gente sabe que um dos planetas mais próximos da Terra é o planeta Marte. Vamos ver a resposta, né? Então, algum ponto do universo fora da Terra é o que a gente pode afirmar. É Marte? Eu acho, eu penso. Mas o que eu posso afirmar é que é algum ponto do universo fora da Terra. Ali não está dentro da Terra, ali é algum ponto do universo. Certo? Então, aqui é a resposta da letra A. B. A sopa é o centro de interesse da história. De que modo se cria o humor na tira? A gente sabe que o humor da tirinha não é aquele humor do Whindersson Nunes, não. Que ele está lá contando as piadas dele e você fica lá se acabando de rir. Falta morrer de rir, não. O humor da tirinha é aquele humor mais velado, né? Aquilo que você dá só aquele sorrisinho de canto de boca, né? Achou interessante. Ok? Não é aquele humor que você vai cair em gargalhadas, não. Se acalma, rapaz. O humor não precisa ser sempre isso, não. Humor, gente, o humor em si, né, para o texto, ele precisa ser, às vezes, apenas uma situação inesperada. Aquilo que você não esperava acontecer, né? É o que geralmente fazem justamente essa galera da comédia, né? Eles estão contando uma história ali no stand-up deles e você imagina algo totalmente diferente. E o final termina sendo outra coisa, né, do que você vinha imaginando. E ali se cria a situação de humor, um final inesperado. Ok? Enfim, então de que modo se cria o humor? Eu até dei uma pista para vocês, né? Quando eu mostrei lá a língua lá dos extraterrestres e parece que a reação deles em relação à sopa não foi positiva. Vamos conferir a resposta. B. O fato de a sopa ir até outro planeta, foi o que aconteceu, né? Ele jogou a sopa e ela foi até outro planeta. Diante de extraterrestres, os ETs, né, extraterrestres estavam ali vendo a sopa, mas, né, eu vou completar aqui a resposta, né, eles também não gostaram da sopa, né? É a resposta aqui, né, que também parece não gostar da sopa, certo? Então veja só, que eles estavam com a língua para fora, estavam com a cara ali estranhando, que negócio assim diferente, esse negócio aqui não parece ser bom não, né? E a gente sabe que nessa fase da infantil, muitas vezes as crianças não gostam de sopa. Muitas vezes, né? A gente sabe que tem muita mãe já mudando esse aspecto, né? Mas o fast food é geralmente mais preferido, né, das crianças, até dos adultos também, né? Enfim, então, galerinha, o humor aí, né, criado é justamente por isso. Porque mesmo a sopa viajando da Terra até outro planeta, ela continuou sendo rejeitada, né? Os extraterrestres também não queriam de forma alguma a sopa. C. Analise o contexto da tira. Observe a pontuação e anote no caderno qual a intenção de cada uma destas frases. Então, nós temos aí 4 frases. Ozzy, cadê sua sopa? Eu atirei ali. Não minta. Ah, você não vai acreditar. E nós temos aqui, né, 2 sinais de pontuação. Nós temos o ponto de interrogação na primeira frase e o ponto de exclamação nas 3 últimas frases. Então, nós já sabemos que uma já tem total diferença das outras 3. E as outras 3 vão ter aqueles detalhes, certo? Então, Ozzy, cadê a sua sopa? Gente, claramente aí é uma pergunta. Claramente aí é um questionamento, certo? Então, tem a ver com pergunta. Eu atirei ali. Veja que o Ozzy, ele fala que atirou ali, mas veja que a fala dele não é aquela fala também cheia de sentimento, de emoção. É uma fala declarativa, certo?
se aproxima até do ponto final, uma afirmação, mas não é só apenas uma afirmação. Ele está declarando ali já meio com medo. A sensação aqui que mostra, né, que ele está meio nervoso, certo? Eu atirei ali, veja que ele até gagueja, né? Ela fala, não minta. Olha o ponto de exclamação aí, não minta. Lembra lá do texto da herança? Nada, jamais, não. Negação, proibição, né? Ou seja, você está proibido de mentir. Fale a verdade. E aí ele fala, você não vai acreditar. E aí, novamente, o uso do ponto de exclamação, certo? Como se ele estivesse, assim, meio surpreso. Vamos ver a resposta? Então, A1, eu vou até ligar aqui para vocês observarem melhor. A frase 1, né? A intenção é perguntar. A2 é declarar. A3, dá ordem, né? Proibir, ela dá a ordem. Não minta. Ela proíbe também. E a 4, expressar um sentimento, né? Você não vai acreditar. Como se fosse assim, meio que um pouquinho de ironia, de deboche, né? Você não vai acreditar onde é que a sopa foi parar, né? Lá em outro planeta. Rapaz, foi longe. Enfim, então, temos aí as respostas do livro, né? Dessa primeira questão do livro. Ok? Página 242, letras A, B e C. Quer tirar um print? Quer tirar uma foto? Se você está assistindo do celular, tira o print. Está assistindo da TV, tira foto aí da resposta. Porque cada um para copiar é um tempo diferente. Então a gente não pode... Eu vou dar aqui um tempão aqui. Tem aluno que copia rápido, tem aluno que copia devagar. Então no caso dessa resposta do livro, sempre o tempo aqui é para foto. E não deixa guardado lá na galeria, certo? Não deixa lá não, senão, já sabe, galeria é igual baú, né? Fica lá guardadinho, tem gente que nem lembra mais, só vai lembrar na hora, talvez, de uma prova, enfim. Coloca no caderno, para você ficar ali sempre consultando. Ótimo, beleza? Então vamos para as questões elaboradas pelo professor. Questão 1, nós temos aí, né, um poema de Luiz Mateus. Ok? O título do poema diz assim, o poeta é que sabe. O poeta é que sabe. A visualização tá boa? Vou dar o zoom, aquele nosso bom zoom, certo? Para reforçar a visualização de vocês. Olha aqui, aqui o zoom vai ficar cheio. Olha, ficou ótimo, pronto. Melhor do que isso, né? Como diz o povo, só 2 dias. Então vamos à leitura agora. O poeta é que sabe. Ele é dono do que num poema cabe. Belicosas metáforas ou não. Ou então atalhos, fina ortografia ou alto calão. O poeta é dono. O poeta é que sabe. Enquanto um poeta tem de assentir, um tolo tem de a perceber e explicar. Poesia é como o rio, a chuva e o mar. Há que molhar pés para depois sorrir. Luiz Mateus. Interessante, né? Que a gente pode dizer que é um poema falando também sobre como fazer poema, né? É uma linguagem metalinguística, quando um texto fala sobre ele mesmo, né? Beleza, mas isso não é o que interessa. O que interessa vai ser justamente o uso aí dos sinais de pontuação. Vamos observar aqui o comando da questão e eu vou dar aquele bom tempozinho para você responder. Tanto no título como em boa parte do poema, o autor. Por que eu coloquei o autor? Porque quem utilizou o sinal de pontuação foi ele. O autor, ele opta por usar ponto de exclamação, certo? Então veja que ele fez essa opção de usar ponto de exclamação. Por quê? As frases são interrogativas, há presença de dúvidas nas frases, quer intensificar as emoções do eu lírico? Ou o eu lírico está gritando em todos os versos? Fiquei com vocês, eu vou dar para vocês aí 30 segundos. 30 segundos para vocês, preciosos para responder. Valendo! Pronto, conseguiu responder?
Foi pouco tempo. Calma, rapaz. Que é isso? Tu achou pouco tempo? Eu até já tinha lido a questão, rapaz. Galerinha, observem que ele utilizou ponto de exclamação em vários momentos aí do texto. E observem que a questão ela enfatiza o título também do texto, certo? Do poema, tanto no título como em boa parte do poema. Então nós observamos aqui, olha só. O poeta é que sabe. Ele é dono do que num poema cabe. O poeta que é dono. Ele que faz o poema, ele que vai saber o que vai colocar lá. Belicosas metáforas. A gente estudou metáfora aí, viu? Numa das aulas já passadas. Então, ele vai utilizar metáforas ou não. Ou então, atalhos. Fina ortografia, né? Ele pode escrever aquelas palavras bem difíceis, né, de você entender. Ou alto calão. O poeta é dono. Veja novamente aqui e aqui também, né? O poeta é que sabe. Olha só aí o ponto de exclamação. Aí ele continua. Enquanto o poeta tende a sentir, um tolo tende a explicar. E eu estou explicando aqui para vocês. Rapaz, esse poema não foi bom para mim não, hein? Poesia é como o rio, a chuva e o mar. Há que molhar pés para depois sorrir. E eu vou ter que explicar também, né? Então ele está mostrando aí que poema é como se você fosse ali, né, entrar no rio, né? Você primeiro experimenta, você primeiro ali tenta mergulhar, você tenta colocar pelo menos os pés, você sente ele primeiro, para depois você sorrir, né? Você dizer se a sensação é boa ou é ruim, ok? Então por isso que ele fala, é como um rio, a chuva e o mar, né? Você não fica olhando ali o mar, será se esse mar tá bom? Será se a água tá fria? Será se a água está muito gelada? Ou será se ela está assim na temperatura ambiente? Como é que será? Rapaz, não, ela está fria. Você vai lá, bota o pé lá, vê se está... Constata verdadeiramente assim, é um poema. É isso que ele está querendo dizer acerca do poema. E aí, qual foi a tua resposta? Letra A, B, C ou D? Vamos analisar uma por uma. As frases são interrogativas? Galera, lógico que não, letra A já caiu por terra, é aquela que está para fazer número aqui, né? As frases, elas não são interrogativas, ok? As frases não terminam com ponto de interrogação, caiu por terra. A presença de dúvidas nas frases, novamente, dúvida, gente, está relacionada ao quê? A ponto de interrogação. Então, letra B também vai embora. Ou o autor ele quer intensificar as emoções do eu lírico? Galera, emoções, presta atenção aqui, emoções, certo? Eu lírico, para quem não lembra o que é o lírico é quem sente, né, as emoções de um poema. Então aqui não quer dizer que seja o próprio autor que tenha esses sentimentos aqui que estão expressos no poema, não. É um eu lírico, é como se ele criasse um personagem, e esse personagem é que vai ter os sentimentos expressos no poema. Tem um poema, por exemplo, que ele diz que nunca viu o mar, ele só viu a lagoa, ele gosta da lagoa, mas não gosta do mar. O autor já pode ter visto o mar várias vezes, mas lá no poema ele coloca que não. Será que o autor está mentindo? Não, ele está falando de um eu lírico que nunca viu o mar, certo? Não quer dizer que seja propriamente o autor que nunca viu o mar. Então, gente, aqui olha só, emoções, tudo a ver com ponto de exclamação. E o eu lírico, ou seja, o eu lírico que está aqui dizendo essas coisas, certo? Acerca aí do que está expresso no poema. Tem tudo a ver, tudo a ver. Segura aí a letra C. D, o eu lírico está gritando em todos os versos. Galera, gritar, pode aparecer o ponto de exclamação? Até pode, mas no poema não. Geralmente o ponto de exclamação é associado ao grito nos textos em quadrinhos, nas HQs, nas tirinhas. Por quê, professor? Porque ali, além de demonstrar que o personagem está gritando, que geralmente isso é demonstrado por meio, né, da letra em caixa alta, mostra um sentimento de raiva, de zanga, né? O grito ele não vem acompanhado apenas, né, de um sentimento único. Ele vem ali, às vezes, de zanga, de raiva, de desespero, de medo, ok? Então, você não grita assim do nada, eu quero gritar. Ainda mais num contexto de uma conversa com alguém, certo? Então,
nós observamos aí que a letra C é a que mais está de acordo com o texto. Questão A é a alternativa correta, letra C. Emoções, eu lírico, tudo a ver com poema. E ponto de exclamação. Questão 2. Aqui eu vou dar o zoom logo no texto. Esse poema aqui é interessante. Teve o caso lá de Brumadinho, né? Com a Vale do Rio Doce. E esse poema ele voltou a ficar novamente, né? Conhecido, de Carlos Drummond de Andrade. Mas aí teve gente que achou que esse poema tinha sido feito no momento, né? Não, Carlos Drummond de Andrade fez esse poema em 1984. E veja que teve tudo a ver lá com o fato ocorrido, né? De Brumadinho. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? E aí muita gente ficou pasmo, né? Nossa, tudo a ver. Ou seja, não é de hoje que a empresa está associada a esses acontecimentos ruins, né? Com as pessoas. Não é uma coisa nova, não é um fato tão novo. Infelizmente, isso já tem acontecido já em outras épocas, né? Em outros momentos. E aí ele faz esse poema justamente com esse tom crítico. E ele inicia aqui, o rio é doce, até porque a Vale, né, ela está sempre ali próximo dos rios, até explorando, né, o que tem de bom ali próximo aos rios, né? Principalmente a energia termoelétrica. A Vale, amarga, né? Antigamente o nome da empresa era Vale do Rio Doce, por isso ele coloca assim, né? A Vale amarga, ele faz esse trocadilho entre rio e vale. E no final, quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro, né? Ou seja, sem gritar realmente, né? Sem realmente pedir por aquilo que é necessário. Vamos ao que a questão quer? O uso do ponto de interrogação na primeira e na quarta estrofes indica o quê? Ponto de interrogação, gente, indica o quê? Afirmação, questionamento, constatação ou dúvida. Na primeira e na quarta estrofes. E aí, com vocês, só 15 segundos. Pronto, galerinha. Marcaram qual? A, B, C ou D? Rapaz, tem certeza que tu marcou a A? Não, rapaz, a A não, pelo amor de Deus. Olha, quem pensou na A, gente, afirmação, qual é o ponto que indica uma afirmação geralmente? O ponto final, ele constata, ele encerra ali aquela frase. Questionamento, quem marcou a B? Pode não estar de aniversário, mas está de parabéns. Por quê? Porque indica justamente, né, o uso do ponto de interrogação. Questionamento, ponto de interrogação. Tem tudo a ver com o poema aí. Está no caminho certo, mas vamos observar as outras. Constatação. Gente, aqui a palavra talvez seja diferente, mas constatar é a mesma coisa que afirmar, certo? Você só constata aquilo que você tem certeza. É como se você estivesse afirmando. Novamente seria aqui um ponto um ponto final. E dúvida? Dúvida seria um ponto de interrogação. Aí você fica na dúvida, professor, B ou D agora? Porque os dois estão em interrogação e ele utiliza interrogação. Gente, veja que ele não expressa isso com dúvida. Ele levanta esse questionamento para a nossa reflexão. O rio é doce, ele mesmo já tem a resposta. A vale, ele mesmo responde, amarga. Então ele só está levantando o questionamento. Assim como é no final. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Questionamentos levantados aí pelo eu lírico do poema. E aí, a resposta correta, letra B. Não é aquela simples dúvida, não. Ok? De não saber a resposta. Beleza? Vamos para a terceira e última questão. Poema aqui de Fernando Pessoa, muito conhecido ele, hein? Vamos à leitura. Dá aqui o zoom, rapidamente, para facilitar a visualização de vocês. Vamos à leitura. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram.
Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa, né, na sua obra Mensagem, que ele faz esse poema aqui. E aí ele está falando justamente da travessia do homem pelo mar, né, pelo Oceano Atlântico, ok? O homem desbravando os mares, o homem buscando, né, novas terras. Está associado aí até o contexto, né, de Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil, né? Segundo aquele ponto de vista mais tradicional da história. Enfim, isso aí fica para o professor de história, hein? Você depois conversa lá com ele sobre isso. Mas o poema aqui, ele traz esse contexto, né, histórico aí. E aí muitos, né, tiveram sucesso, tiveram êxito nas suas navegações. Outros não tiveram este êxito. Outros falharam um pouco. Terminaram, né, ali no meio do mar, morrendo, certo? Enfim, e aí é por isso que ele fala, né? Quantas mães choraram porque perderam seus filhos? Quantos filhos em vão rezaram, né? Pediram proteção, mas terminaram morrendo. Quantas noivas ficaram por casar, né? Esperaram o seu noivo voltar e ele não voltou. E aí o casamento ficou sendo adiado, né? Aliás, o casamento que ora tinha sido só adiado, agora foi cancelado, certo? E aí ele diz, né, para que fosses nosso, ó mar. Ele falando com quem? Com o mar. Veja que ele está se direcionando ao mar. Então, muita coisa aconteceu, foi muito sacrifício para que o mar fosse conquistado, né, pelo homem. Pelo homem, no caso, português. Até porque Fernando Pessoa era português e ele estava exaltando justamente as conquistas de Portugal. Aí ele fala, valeu a pena? É um questionamento que ele levanta aí, né? E ele responde, tudo vale a pena, ou seja, todo sacrifício vale a pena, se a alma não é pequena, se o sentimento, se o desejo, se a vontade, se o querer não é pequeno, se você tem ambições. E foi o que aconteceu com Portugal. Portugal em si, a nação, ela cresceu muito, ficou muito rica, mesmo com estes sacrifícios aí, né? E ele continua, quem quer passar além do Bojador, o Bojador é uma espécie de uma ilha, lá mais para o sul da África, que ela era difícil, né, ser passada pelos navegantes. Mas ele fala, se você quer passar além dessa ilha, você tem que passar além da dor, você tem que sofrer um pouco, certo? Aí ele ainda coloca, né, que Deus deu ao mar o quê? O que o mar tem? O perigo e o abismo, né? O mar é perigoso, certo? O mar é como se fosse um abismo, você não sabe para onde está indo, você não sabe para onde está caindo, você não tem um horizonte dele certo. Mas ele diz também algo positivo em relação ao mar. Mas nele é que espelhou o céu, certo? Olha só, o mar é um reflexo aí do céu. Então o céu já traz essa sensação de algo bom, né? De paraíso, certo? E o mar é como se fosse esse reflexo. Conquistar o mar pode ser doloroso, mas é como se você estivesse conquistando algo bom. Comando da questão. Para que fosses nosso, ó mar. O ponto de exclamação indica um ou uma, né? Indica uma afirmação, uma pergunta, ou um vocativo, ou um questionamento. Agora é com vocês, viu? 30 segundinhos aí para vocês responderem. Valendo! Pronto, galerinha. Galerinha, afirmação você já sabe o que é, ponto final. Pergunta, ponto de interrogação. Vocativo, eu falei, chamamento, direcionamento, quando você está se dirigindo a alguém. É isso que ele faz no poema. Para que fosses nós, ó mar, ponto de exclamação. E o questionamento, ponto de interrogação. Gabarito, letra C. E assim a gente encerra, né, o nosso treino de hoje com questões. Bons estudos, viu, galerinha? E até a nossa próxima aula. Valeu!
Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Salve, salve. Epa, tá na cabeça de vocês aí perguntando, mas esse aí não é o professor Pinheiro. Exatamente. Na última aula eu tinha dito que provavelmente ele voltaria, mas infelizmente, né? Ele ainda não pôde voltar, ok? Ele fez uma pequena cirurgia. E aí até aproveito, vocês que são alunos do professor Pinheiro, manda lá um direct para ele, manda lá um MS ou qualquer coisa, saudando o seu professor. E eu estou aqui exatamente para substituí-lo, ok? E a gente vai conversar hoje não sobre uma temática nova, mas vamos revisar aqueles conteúdos que a gente já estudou. Alguns, né? Porque realmente não tem como a gente revisar todos os conteúdos que a gente viu. Mas a gente vai parar para pensar, refletir sobre aqueles conteúdos que a gente já verificou. Então vamos lá então, ver quais são? Bom, e aí vem aquela pergunta, né, que eu sempre faço. Geralmente a gente, quando chega no final do ano, aí começa a entrar aquela perspectiva do Natal. Muitas vezes a gente nem pensa mais na escola, nas disciplinas, nos conteúdos. Isso tudo vira uma coisa chata, né? Mas, gente, infelizmente a gente está num tempo de pandemia. E o professor JJ que está aqui tem que ministrar essas aulas para vocês aí, tudo bem? Então vamos conversar, vamos bater um papo. Hoje a aula vai ser descontraída, como sempre é, bem tranquila, sem estresse, entendeu? Sem aquele lance de estar aí meio estressado, porque está chegando no fim do ano, está em época de pandemia, a pandemia está aumentando, etc, etc. Não, não tem disso não, aqui a gente relaxa, beleza? História é bem tranquila, uma forma bem... né, bem simples da gente poder estar conversando. E aí, vamos revisar? Beleza, né? Vamos lá. A gente vai partir da nossa revisão pegando essas duas habilidades, ok? A primeira é descrever os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. Gente, isso é um tema que eu pessoalmente adoro, que é exatamente falar sobre o papel das mulheres no decorrer da história. Ok? A gente acaba se apaixonando por essa coisa do papel da mulher, desde a época antiga lá na Grécia, passando por Roma, vindo na Idade Média, na Idade Moderna, até chegar ao período contemporâneo. Então, é uma das temáticas que eu me apaixono. E as meninas que estão aí do lado, sobretudo, né, assistindo a aula, devem estar aí perguntando quando é que a gente teria esse papo novamente, né? A gente teve esse papo, conversamos em uma aula, na aula passada sobre isso, mas a gente não aprofundou. E hoje a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais. E a outra habilidade é associar o exercício da cidadania, a dinâmica de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas, e refletir sobre o conceito de cidadania no presente, particularmente no contexto social no Piauí, ok? Quando a gente fala nesse âmbito de cidadania, a primeira coisa que a gente pensa logo é em votar. A gente teve aí, né, no dia, há poucos dias, as eleições para prefeito e para vereadores das câmaras municipais. Aqui em Teresina, lógico, né, a gente constantemente, historicamente, tem segundo turno. Então a gente vai ter aí, a partir de janeiro, uma nova administração que vai estar pensando como é que vai estruturar toda essa questão das políticas públicas voltadas para a população. E, no caso, também da educação, que ela é essencial. Vamos pensar sobre algumas imagens, tá? Isso aqui eu trouxe para vocês na aula passada, exatamente para a gente poder pensar. É sempre bom a gente começar a nossa aula refletindo sobre alguma coisa, alguma imagem, ok? Então, vamos lá? Olha só. Eu estou recapitulando. Essa imagem, o que representa para vocês? Quer dizer, você tem mulheres, ok? E essa imagem, essa foto, gente, não é dos tempos atuais, ok? Isso é de 1950. Então lá, por isso que está em preto e branco, né? Porque nessa época não tinha celulares com todas essas capacidades, né? Esses aplicativos que deixam todos, tira até um cravo, alguma coisa assim. Não, nesse tempo não existia isso, tudo era natural, preto e branco. Então, você tem mulheres fazendo uma manifestação em prol de seus próprios direitos.
A gente tem que lembrar que durante a história as mulheres sempre estiveram à margem da sociedade, à margem dos direitos. A gente tem que lembrar também que somente na década de 40 foi que as mulheres conseguiram o direito ao voto. Até então, somente os homens tinham esse direito, certo? As nossas sociedades, sobretudo aqui no Brasil, elas são excludentes, elas são machistas, naturalmente e culturalmente machistas, e por isso essa questão dentro da história da humanidade e da história do Brasil, as mulheres ainda terem que lutar, batalhar constantemente para poder se impor, né, digamos assim, dentro da sociedade em prol de seus direitos. Aqui nós temos também outra imagem, são também representantes mulheres, reivindicando também liberdades, direitos e etc. Aqui nós temos uma imagem que representa um pouco tanto da história do passado. Aqui, por exemplo, você vê a mulher no tempo da Grécia. Aqui você vê e ela vai evoluindo. Então você tem aqui até chegar ao período contemporâneo, ok? Aqui nós temos uma imagem que representa até que ponto as mulheres começaram a adquirir essa capacidade de exercício de algum trabalho que inicialmente só era masculino. No caso aqui você tem uma mulher aviadora. E você tem também, essa menina aqui é uma das representantes atuais, né, da plena liberdade dos povos. Ela é muçulmana, ela sofreu um atentado e hoje ela vive na Inglaterra, né, refugiada da Inglaterra, e batalha para que essas mulheres que não têm direitos, sobretudo essas mulheres muçulmanas que vivem nos países árabes, tenham esse direito plenamente constituído, ok? Bom, e aí vem a questão da mulher medieval, porque geralmente a gente pensa o seguinte: a mulher medieval, ela não tinha essa capacidade de se impor, elas eram mulheres submissas, era apenas relacionada ali ao homem, ao esposo, né, que não existia essa característica de esposo, isso foi criado na época da Igreja Católica. Então, tudo isso era basicamente a submissão da mulher ao homem. Mas não era bem assim não, viu? Segundo a história, não era bem assim não. As mulheres, nessa época medieval, elas eram rainhas, elas eram poetisas, tá? Elas eram filósofas, ok? Praticavam, estudavam a filosofia. Elas eram freiras. A gente sabe que na Idade Média foi onde surgiu a maior quantidade, né, de conventos e instituições direcionadas à formação das mulheres para exercer a vida religiosa. Donas de casa, claro que elas eram, e havia muito mais que uma donzela salva de uma torre. Quem já assistiu o filme do Shrek sabe do que eu estou falando. Aquela história lá do príncipe que vai salvar a sua noiva, futura noiva, que está lá presa num castelo, e esse castelo é guardado por um dragão. E ela guarda esse príncipe encantado lá na torre e ser salva por ele, e a partir dali... Tá, isso tudo é conto de fadas. Isso é ficção. As mulheres, como está dito aqui, elas exerciam vários papéis diferentes, inclusive na Idade Média. Tá bom? Bom, a Idade Média veio de uma cultura patriarcal e continuou patriarcal, ou seja, machista, o homem sendo o centro, né, cultural de todas as decisões ali. Como as classes sociais, os papéis das mulheres eram vistos rigidamente, biblicamente determinados. Por que rigidamente e biblicamente? Porque a gente tem que lembrar que na época medieval, o que predominava eram os princípios da Igreja Católica, ou seja, do catolicismo. Certo? E na Bíblia, quando você pega a questão da história das mulheres, você verifica muito que existe essa coisa muito rígida, da mulher ser submissa ao seu marido, ok? São Paulo, por exemplo, dizia o seguinte: mulheres, obedeçam seus maridos, maridos, sejam pacientes com suas mulheres, ok? Então, você tem muito isso, biblicamente, como eles falavam, porque era imposto pela Igreja Católica, ou seja, o catolicismo fazia essa imposição de forma que a mulher tinha o seu lugar
ali pré-determinado, que no caso era no canto de uma casa, geralmente na cozinha, e servindo ao marido, ok? E aí, ó, eu aproveito para pensar o seguinte, gente, isso ainda existe, tá? Ainda tem aqueles maridos, isso é uma questão cultural que eu vou falar aqui, é cultural, é histórico, que ainda aguardam, por exemplo, as suas refeições, o seu almoço, o seu jantar, sentado na poltrona de casa, com o controle remoto, e fazendo com que a mulher venha trazer o seu almoço, traga a sua água, traga até a pimenta, traga a farinha, traga tudo. Entendeu? Por quê? Porque isso, culturalmente, foi formado desde a Idade Média, ok? A gente dá a ver muito isso, sobretudo nas cidades, as cidades pequenas, as cidades mais provincianas. Bom, no começo da Idade Média, mulheres sequer respondiam juridicamente, ou seja, elas não podiam participar, elas não votavam, elas não podiam participar das assembleias que decidiam sobre a questão política, econômica das cidades, então nada disso era possível. Era um marido que podia ser julgado por falhas da esposa. A partir do ano 1000, elas começaram a aparecer como réis em processos penais. Claro que nós estamos falando aqui da idade, né, na Grécia Antiga. Roma também seguiu os mesmos princípios. Por quê? A gente tem que lembrar que culturalmente todos os princípios que vieram de Roma vieram da Grécia. A Grécia influenciou basicamente todas as civilizações ocidentais, inclusive a nossa. Nós herdamos da Grécia a democracia, as leis, né, a forma de governar, tudo isso veio da Grécia Antiga. Bom, aí nós temos, olha só, nessa época, né, nós tínhamos as chamadas matronas, que eram as donas de casa, elas geralmente eram servas, e aí você tinha, claro, né, a presença masculina, a presença de homens na cena. Você tem aqui, ó, você tem a cena, lembra que a gente falou sobre isso. E aqui você tem, ó, as matronas, que mulheres que eram donas de casa, que elas estão preparando algum tipo de receita. Geralmente era muito comum, por exemplo, fazerem pães. E aí você tem presença de homens na cena? Será que tem? Tá? Não tem. Vamos lá. Quando aparecer esse emojizinho aqui, significa dizer que não está nada bem. Beleza? Vamos lá. E essa outra cena aqui, serviços domésticos. Você também tem mulheres, elas geralmente estavam em festa ou banquete, e música e instrumentos. Tem isso aí? Tem não. Você olhar aqui, ó, elas não estão numa festa, num banquete, também não tem instrumentos musicais, ok? Vamos ver o outro. Você tem outra imagem, que você tem um ambiente doméstico, casa. Aqui a gente já percebe que a gente não tem uma presença masculina, é um ambiente urbano, né, de rua, ou seja, está na cidade, e atividade artística, ok? Será que tem isso? Também não está nada bom não, não tem, ok? E aqui você tem vestimentas simples, lógico. Então, essas qualidades eram qualidades que eram impostas às mulheres da Idade Média, ok? Vestimentas luxuosas, tem aqui? Não, isso geralmente era dado mais para as rainhas, para o pessoal lá da corte, né? Que pertencia à realeza. O estudo, a administração da casa cabia geralmente às mulheres. As mulheres aqui basicamente ensinavam aos filhos, naquela época não tinha escola formal, como vocês estão tendo agora, né? Vocês estão dentro da escola, né? Embora esteja em casa, mas vocês estão matriculados na escola. Naquela época não tinha esse tipo de escola formal, existia um local, né? Mas tinha, geralmente, as famílias que pagavam pessoas para ensinarem seus filhos nas suas próprias casas. Bom, a gente percebe que essas características aqui, ó, matronas que eram donas de casa, praticavam serviços domésticos, o ambiente doméstico era a casa e vestimentas simples. Pertencia às mulheres de baixa renda, ou seja, mulheres pobres, ok? Porque geralmente as da realeza não faziam esse tipo de serviço. Bom, aí gente, a gente viu lá a mulher em Roma, e aí não mudou muita coisa não, porque boa parte desses costumes, dessas tradições romanas foram trazidos da Grécia. Então você tem lá, na parte de educação,
As mais ricas eram educadas junto com outros homens, lembrando que nós estamos falando de mulheres, aprendiam músicas, dança e tarefas domésticas, ou seja, as mulheres eram basicamente treinadas para exercer o ofício doméstico. No casamento, as mulheres não poderiam escolher seus maridos. Já pensou um negócio desse? É complicado, né? As mulheres não poderiam escolher seus maridos, eram os pais que escolhiam. Porém, depois do casamento, recebeu o título de matrona, ou seja, dona de casa. Matrona, mãe, dona de casa. Mas já pensou, gente, as mulheres não poderem escolher seus maridos nessa época? Nós estamos falando dessa época, ok? Dentro da história. Nas atividades públicas, as mulheres frequentavam os banhos, festas religiosas ou teatro, sozinhas ou acompanhadas. Vou falar um pouquinho sobre os banhos, era o seguinte. Gente, a gente tem que pensar que nessas cidades não existiam os banheiros como a gente tem hoje, tá? Existiam aqueles locais onde se chamava banhos, em que geralmente os homens iam e tomavam banho numa grande piscina, todo mundo junto ali. E as mulheres também poderiam participar, na Grécia não poderiam. Já em Roma já podiam participar, ok? Claro que eram banhos para as mulheres separados e banho para os homens também separados, ok? Na religião, as mulheres, no caso da religião, havia um grande número de divindades femininas na religião romana, ou seja, é uma contradição, ou seja, como é que você impõe às mulheres romanas a não participação na sociedade, não exercício dos seus direitos, mas você tem uma grande quantidade de deusas que eram adoradas pelos homens, que eram femininas, como no caso Juno, Vênus, Diana, etc, ok? Se alguém já assistiu Mulher Maravilha, já o filme Mulher Maravilha da Marvel, sabe do que eu estou falando. Ou seja, você tem lá a Ilha Paraíso, né, em que só tem as Amazonas. É proibida a presença de homens, porque para elas os homens são incapazes, né, de viver em paz com elas, ok? Elas acham que os homens são aqueles impuros. Então a gente tem mais ou menos a questão da Mulher Maravilha, está muito ligado, o filme está muito ligado a essa questão cultural de Roma, ok? Bom, na cidadania, eram consultadas para assuntos familiares e da política, participando dos conselhos juntamente com os homens. Já lá na Grécia não acontecia isso. Aqui em Roma você já tinha mulheres que participavam desses conselhos políticos. No trabalho, as mulheres trabalhavam em ofícios externos, ou seja, podiam trabalhar para fora, no esquema de dupla jornada. Além de cuidar dos filhos, fazer roupas, começando pelo tear e até a cerveja. Quando fala dupla jornada, não mudou muito não. Porque se você pensar hoje, você tem mulheres, mães, trabalhadoras, que trabalham fora durante 6 ou 8 horas. Quando chegam em casa, tem que tomar conta dos filhos e até do marido. Entendeu? Então você tem aí, de certa forma, uma tripla jornada, porque a mulher trabalha de manhã, à tarde e à noite em casa. Ok? Isso atualmente. Aqui nós estamos falando de dupla jornada no período romano, Roma Antiga, no período clássico. Bom, e as mulheres nos dias de hoje? Eu não poderia deixar de falar disso, né, gente? Como é que são as mulheres nos dias de hoje? A gente já avançou muito, mas ainda precisamos avançar. Porque de cada 10 empregos formais, apenas 2 são exercidos por mulheres. Sabendo que em muitas profissões as mulheres, ok, exercem o trabalho melhor do que o homem. Eu acho que eu vou apanhar hoje quando eu sair na rua, né? Sobretudo dos homens. Mas é verdade, gente, ok? Isso é a pura verdade, isso não é o que estou dizendo, não. Isso já foi fundamentado em pesquisa, o IBGE já demonstrou isso aqui, então não tem como fugir disso. Então é uma pena, porque há ofícios, há trabalhos em que as mulheres podem exercer melhor do que os homens. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Na década de 80, quando começou a surgir o transporte público aqui em Teresina, claro que o transporte público é mais antigo, da década de 30, 40. Mas na década de 80, houve uma grande inovação aqui em Teresina. Pela primeira vez a gente teve uma mulher dirigindo um ônibus do transporte público, ok? Gente, isso foi um escândalo na época.
Os homens não queriam andar com a mulher lá dirigindo, porque achavam que não era seguro. Ainda hoje se pensa isso, certo? E aí, né, ela foi trabalhando normalmente, e com o tempo as pessoas foram aceitando, mas ainda com um pouco ainda de, né, de receio, sobretudo os homens. As mulheres não, as mulheres adoraram a ideia. Né? Claro que tinha alguns que também não aceitavam, mas na grande parte aceitaram. Mas os homens tinham esse receio. Por quê? Uma questão cultural, uma questão até preconceituosa. Bom, aí eu trouxe exemplo de algumas mulheres, sobretudo frases, para a gente pensar. Como é a mulher hoje? Ó, mulher independente não precisa de muito, ela já é tudo. Isso são frases que eu trouxe para a gente poder refletir sobre isso. Então, mulher independente não precisa de muito, ela já é tudo, certo? Vamos lá. Olha só essa outra aqui. Ela é o tipo de mulher que te quer, mas não precisa de você, tá? Aí a gente poderia até pensar o seguinte: são as mulheres que precisam dos homens ou são os homens que precisam das mulheres? A resposta está aí, dado por uma mulher. Ou seja, ela é o tipo de mulher que te quer, mas não precisa de você. Entendeu? A outra, lugar de mulher é onde ela quiser. Já ouviu aquela história? A gente sempre ouvia muito, ainda ouve. Olha, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é na cozinha. Lugar de mulher é atrás de um fogão, lugar de mulher é atrás de uma máquina de lavar, atrás de um tanque. Ainda hoje a gente ouve isso, ok? E o que está se dizendo aqui? Lugar de mulher, gente, é onde ela quiser. Não existe um lugar determinado. É onde ela quiser e pronto. É atrás do volante de um carro, é atrás do volante de um ônibus de transporte coletivo, é atrás de uma máquina industrial, é atrás, por exemplo, de um computador, é atrás de um birô, uma mesa de um escritório, entendeu? É aqui dando aula para vocês. Então, lugar de mulher é onde ela quiser. Beleza? Outra. Sou linda, sou livre, sou louca, sou luta, sou minha. Beleza, né? Sou linda, sou livre, sou louca, sou luta, sou minha. Olha, se a gente for pensar, nos últimos 10 anos, a gente já começou a evoluir muito. As mulheres começaram a adquirir posições dentro da sociedade que antes não cabiam a elas. Ok? A gente já vem evoluindo, mas ainda precisamos evoluir muito mais. E a outra? Para quem é dona do castelo, olha só, para quem é dona do castelo, o príncipe encantado é apenas uma visita. Não é ele que manda, tá? Ele é apenas uma visita, tá de passagem. Por quê? Porque a mulher está ali para dominar. Beleza? Estou falando isso do ponto de vista histórico. Vamos ver outra. Eu amo a mulher que me tornei, porque eu lutei para ser ela. Gente, se a gente for pensar desde o contexto da Grécia Antiga, passando por Roma, passando pela Idade Moderna, a idade medieval, até chegar agora, a gente teve uma trajetória muito longa, certo? De exercício de cidadania das mulheres. Foram mulheres que lutaram, mulheres que morreram, mulheres que foram assassinadas, mulheres que foram torturadas na época da ditadura, por quê? Em busca desse exercício da cidadania pleno. A única coisa que se quer é o quê? É igualdade, como está lá na Constituição. Todos são iguais perante a lei. Então não pode haver nenhum tipo de discriminação entre exercício de atividade em relação a homens e mulheres. Ok? Beleza? Vamos ver a outra. Somos netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Com essa referência aqui, veja bem. Se a gente pegar essa referência, se a gente pegar lá na Idade Média, e aí eu vou aproveitar, né, para falar, por exemplo, sobre Joana d'Arc, ou os filmes que a gente tem agora. Vamos pensar
deixa eu ver aqui, Malévola. Se você pensar na Malévola, Malévola é considerada uma bruxa no filme, tá? Porque lá no 2, a Malévola 2, ela é chamada de bruxa. E as pessoas não conseguem entendê-la. Então, as mulheres naquela época que tinham essa capacidade de percepção, que é inerente, que faz parte da qualidade, que é uma característica das mulheres, era entendido na época como bruxaria. Tá? Se alguém assiste aí Netflix, que eu acredito que vocês assistam muito, sabe do que eu estou falando, por exemplo, quando fala, por exemplo, das bruxas de Salem. Tem até um filme que estreou agora, né? Que fala exatamente sobre isso, ou seja, essa condição que era imposta às mulheres pela capacidade que elas tinham de perceber as coisas. E eram chamadas de bruxas, por isso que tem essa frase. Beleza? Bom, outra. Mulheres independentes não aceitam menos do que a liberdade. Eu não estou falando aí de feminismo, não, estou falando de liberdade que deve ser dedicada às mulheres. E a outra, eu quero ser tudo que sou capaz de me tornar. Né? Se você pensar, as mulheres hoje, elas estão conseguindo atingir um certo ponto na sociedade que até então não tinha. Gente, é recente, por exemplo, da década de 40 para cá, se a gente for pensar, é pouco mais de 70 anos, você pensar que as mulheres adquiriram essa capacidade de exercício do voto plenamente, porque até então não podiam votar. É absurdo a gente pensar nisso, mas isso é dentro do contexto histórico, ok? Bom, aí vem o nosso desafio, tá? E o nosso desafio, gente, ele não é complexo. É uma coisa simples, a gente está se aproximando aí já no final do ano e tal, então a gente não vou exigir muito de vocês não. O que eu queria que vocês fizessem aí, claro, vocês vão anotar, que tal fazer uma pesquisa na internet sobre o papel das mulheres no mercado de trabalho? Nos dias atuais, claro. Então, por exemplo, vai lá na barra do Google, coloca lá mulheres no mercado de trabalho atualmente. Vai aparecer uma porrada lá de informações, né? Geralmente a primeira talvez seja a mais procurada. Então, faça essa busca e tenta fazer isso de uma forma bem resumida. Ah, professor, eu posso criar um texto? Pode. Posso fazer uma produção de texto? Gente, pode, tranquilamente. Eu posso fazer, por exemplo, uma poesia sobre isso? Pode. Eu posso fazer uma crônica sobre isso? Pode, tranquilo, sem problema. O que eu quero é que vocês pesquisem isso na internet, não pode esquecer de citar a fonte, certo? Lá o site de onde você tirou. E depois faz aquilo que eu sempre digo, troca lá figurinhas no WhatsApp, no privado ou no grupo com seus colegas, ok? Vai postando lá, um posta, outro posta e sempre tendo cuidado. Quando a gente faz uma produção de texto, o máximo cuidado de não ter rascunho, rasura, né? Aquele velho corretivo que a gente usa, passar a borracha, tudo isso fica feio. Então faça a sua produção ou sua pesquisa. Você pode fazer uma produção textual, pode fazer uma redação, pode fazer uma dissertação, pode fazer uma crônica, pode fazer uma poesia do jeito que você quiser. O que eu quero, o que a gente quer é que você faça isso. Vai lá, pesquisa lá que tem muita informação boa. Coleta lá e faz o seu trabalho. Beleza, gente? Bom, eu acredito que essa é a nossa última aula. A gente está se despedindo antes das festas do Ano Novo e do final de ano. Já quero desejar a vocês um ótimo Natal, embora a gente esteja em pandemia, né? Mas vai ser um Natal mais próximo da família, vai ser um Natal ali mais aconchegante e sempre tendo aquele cuidado. Embora a gente esteja em família, mas a pandemia está por aí, gente, e está aumentando. Então, muito cuidado. Aquela história da máscara, usar sempre, lavar sempre as mãos e ter o máximo cuidado com a manutenção do distanciamento. Tudo bem? Beleza? Gostaram? É isso aí. Então, muito bom estar com vocês. Mandem lá o direct lá para o professor Pinheiro, beleza? Para ele poder sentir com vocês. E a gente se despede aqui. Um grande abraço, gente. Foi muito bom estar com vocês. Beleza? Tchau, tchau.